Ainda não eram nem 9 da manhã e o corpo já doía como se fosse fim de turno. Os joelhos reclamavam, as costas queimavam e por trás dos olhos cansados, um filme insistia em rodar. A mãe sentada na cama estreita do asilo, olhando para o nada. A irmã atrás do vidro frio do presídio, tentando sorrir para não desmoronar. A pilha de boletos na mesa da cozinha, sempre maior do que o salário que entrava. Terence tinha 38 anos, mas se sentia 20 a mais. Trabalhava de dia naquele prédio e à noite em um hotel de luxo. Dormir era um luxo que não fazia parte do orçamento. Enquanto esfregava o chão da recepção, ouviu 2 executivos comentando sobre férias na Europa, bônus de fim de ano e investimentos em ações. Ele abaixou a cabeça e continuou passando o rodo, como se cada palavra fosse apenas ruído de fundo. Há muito tempo tinha aprendido que, para gente como eles, quem limpa o chão não tem história, não tem problemas, não tem nome. Só existe para que o piso brilhe e ninguém escorregue. Mas, por dentro, Terence carregava uma guerra que ninguém via. Cada passada de pano era uma conta atrasada tentando ser paga. Cada saco de lixo que ele recolhia parecia o peso de mais um não recebido de banco, de plano de saúde, de advogado. O pai, que morrera cedo de tanto trabalhar, sempre dizia que homem de caráter não rouba, não passa ninguém para trás, não se vende. Terence tentava honrar essas palavras todos os dias, mesmo quando a realidade empurrava na direção contrária. Naquele começo de turno, ele não fazia ideia de que o mundo dos engravatados iria se chocar de uma forma brutal com a vida dele. Por enquanto, era só mais uma manhã igual a tantas. Cheiro de desinfetante no ar, barulho de impressoras ao fundo e a mesma sensação sufocante de ser completamente invisível no lugar onde mais se esforçava. O resto da manhã de Terence parecia uma repetição infinita do dia anterior. Ele empurrava o balde pesado de um andar para o outro, trocava sacos de lixo, recolhia copos esquecidos nas mesas de reunião, limpava respingos de café que ninguém se preocupava em enxugar. Quando algum funcionário esbarrava nele no corredor, o desculpa raramente vinha. Na maior parte das vezes, a pessoa só ajustava a pasta no ombro e seguia andando, como se tivesse trombado em um móvel. No elevador de serviço, o espelho embaçado devolvia a imagem de um homem que ele quase não reconhecia. Olheiras profundas, uniforme gasto, mãos rachadas de produto químico. Às vezes, lembrava do tempo em que estudava à noite e sonhava em ser técnico em eletrônica. Quem sabe até abrir uma pequena assistência. O plano ficou para trás quando o pai morreu de repente e todas as contas da casa caíram no colo dele. Desde então, o futuro deixou de ser projeto e virou somente sobrevivência. Perto do horário do almoço, Terence terminava de passar o pano no hall do 12º andar quando um grupo de executivos saiu de uma sala de reunião rindo alto. Um deles, alto com gravata vermelha, apontou para o chão ainda molhado e fez piada sobre tapete humano de limpeza. Os outros riram, mas ninguém olhou nos olhos de Terence. Ele respirou fundo, abaixou a cabeça e se limitou a puxar o carrinho para o lado, abrindo caminho, acostumado a engolir esse tipo de coisa sem responder. Foi então que uma voz diferente quebrou o padrão. "Obrigado, Sr. Coleman. Tenha um bom dia." Terence ergueu o olhar, surpreso, como quem foi chamado por engano. O homem que falara era mais jovem que os outros, terno azul bem cortado, relógio caro no pulso, mas com um jeito menos arrogante. Ele segurava uma pasta de couro e, ao passar, tinha se inclinado o suficiente para ler o crachá preso no peito do faxineiro. Não foi um "valeu, amigo", nem um aceno displicente. Ele o chamou pelo sobrenome, do mesmo jeito que fazia com outros profissionais. Dali. "O senhor também, senhor." Terence hesitou, tentando lembrar se já o tinha visto antes. "Ashford. Craig Ashford", respondeu o executivo com um breve sorriso antes de seguir pelo corredor. O momento durou poucos segundos, mas ficou ecoando na cabeça de Terence muito depois que o elevador fechou. Ele estava tão acostumado a ser tratado como parte do cenário que ouvir alguém pronunciar "Sr. Coleman" soou quase estranho, fora de lugar. Não mudou o salário, não pagou as contas, não trouxe a mãe de volta para casa. Mas, naquele dia, foi a primeira rachadura pequena no muro de indiferença que cercava a vida dele. Enquanto enxugava o resto do corredor, Terence tentou convencer a si mesmo de que não significava nada. "É só educação", pensou. Mesmo assim, uma parte teimosa dentro dele não esquecia o sobrenome que acabara de ouvir, Ashford. Naquele momento, apenas um homem educado de terno azul. Mais tarde, ele descobriria que esse sobrenome estava diretamente ligado à pior injustiça que sua família já tinha enfrentado. Naquele mesmo dia, quando o relógio do corredor marcou meio-dia,
Terence se refugiou no único lugar em que podia ficar alguns minutos sem ser interrompido, o pequeno almoxarifado de limpeza. Era um cubículo apertado com cheiro de produto químico e prateleiras cheias de panos, baldes e embalagens de detergente, mas para ele aquilo era quase um quarto particular. Sentou-se no banquinho de plástico, tirou o celular do bolso e abriu o aplicativo do banco. O saldo, como sempre, parecia rir da cara dele. Números vermelhos, limite estourado, cobrança atrás de cobrança. O toque do telefone o pegou de surpresa. O número era desconhecido, mas com DDD da cidade. Por um instante pensou em deixar tocar. Quando a vida só traz notícia ruim, qualquer ligação vira ameaça. Mesmo assim, atendeu. Sr. Coleman, aqui é a Patrícia, da instituição onde sua mãe está internada. O coração de Terence afundou no peito. Ele endireitou a postura no banquinho como se ela pudesse vê-lo. Aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Houve uma pausa curta, o suficiente para gelar a espinha. Fisicamente ela está bem, a mulher respondeu, com aquele tom profissional que tenta ser gentil, mas soa distante. Porém, hoje pela manhã tivemos um incidente. Ela saiu sozinha do prédio, desorientada. A equipe percebeu a ausência, acionou a polícia e encontraram sua mãe 3 quarteirões adiante, pedindo informação sobre uma casa onde morou há quase 40 anos. Terence fechou os olhos. A imagem veio nítida. A mãe andando pela rua, perdida no próprio tempo, buscando uma porta que já nem existia mais. Sr. Coleman, vou ser direta, continuou a coordenadora. O quadro dela evoluiu. Não temos estrutura para o nível de cuidado que ela precisa agora. Ela necessita de acompanhamento em tempo integral em uma ala especializada em memória. Ou o senhor a transfere para um desses locais, ou precisaremos encerrar o contrato até o fim do mês. Ele respirou fundo, sentindo a garganta apertar. Quanto custa essa ala especializada? A resposta veio como um soco. Em média, 8.500 por mês. Terence olhou em volta como se as paredes do almoxarifado pudessem oferecer alguma saída. O cheiro de desinfetante pareceu mais forte. Ele fazia pouco mais de 2.000 somando os 2 empregos, quando não faltava hora extra. A conta simplesmente não fechava. E... ajuda do governo? Alguma assistência? Existe um programa sim, mas a fila de espera está em 18 meses, explicou ela. Até lá, o senhor teria que custear o tratamento. 18 meses. Em 18 meses, a mãe talvez já não soubesse mais dizer o nome dele. Talvez confundisse o rosto do filho com o do pai morto, ou com algum vizinho de infância. A ideia de vê-la se apagando aos poucos, sem o cuidado adequado, doeu mais do que qualquer comentário humilhante de patrão. Eu vou dar um jeito, ouviu a própria voz dizer, rouca. Eu sempre dou. Despediu-se, encerrou a ligação e deixou o celular escorregar para o colo. Por alguns segundos, ficou apenas ouvindo o barulho abafado do prédio do lado de fora. Impressoras, passos apressados, portas batendo. Do lado de dentro, no cubículo apertado, o silêncio pesava tanto quanto a notícia. Pela primeira vez em muito tempo, Terence sentiu algo que sempre se recusara a admitir. Um desamparo completo. Não era cansaço físico, era a sensação de estar espremido num corredor sem saída, com a mãe de um lado e o mundo cobrando do outro. Mesmo assim, enxugou rápido os olhos com o dorso. Da mão, levantou do banquinho e voltou para o corredor com o mesmo carrinho de sempre. Lá fora, ninguém precisava saber que, em poucos minutos, ele tinha sido obrigado a escolher entre continuar sendo o filho que cuida ou o homem que desiste. Naquela noite, quando Terence chegou em casa depois do turno, o apartamento parecia menor do que nunca. A lâmpada fraca da cozinha deixava sombras nos cantos, evidenciando a pilha de envelopes sobre a mesa. Ele largou as chaves, respirou fundo e começou a separar o que era conta de luz, de água, cobrança de cartão. No meio do caos de papéis, um envelope diferente chamou a atenção. Papel mais grosso, timbre de escritório de advocacia. O nome dele escrito em letra impressa, correta demais para ser propaganda. Sentou-se devagar, como quem se prepara para um soco que já sabe que vai doer, e abriu o envelope com cuidado. As primeiras linhas pareciam boas demais para ser verdade. O advogado informava que surgira uma possibilidade de rever o processo da irmã. Uma testemunha que se retratou, um documento novo, uma falha no julgamento antigo, algo que finalmente poderia abrir caminho para uma apelação de verdade, não aquelas promessas vazias que a família ouvira no início do caso. Conforme avançava na leitura, o coração de Terence acelerava.
A ideia de ver a irmã do lado de fora dos muros frios do presídio, de poder levá-la para visitar a mãe sem grades no meio, de não precisar mais fingir que vai dar tudo certo a cada ligação, acendeu uma chama que ele achava que já tinha se apagado. Por alguns segundos ele se permitiu imaginar a cena. Os três sentados à mesa pequena, comendo uma comida simples, rindo de bobagens, como era antes de tudo desandar. Mas logo abaixo da CTOCI, esperança vinha à conta. O advogado explicava que para mover o novo processo, seriam necessários honorários, taxas de protocolo, perícias, deslocamentos, uma soma final que no papel parecia quase uma piada de mau gosto. $15.000, dinheiro suficiente para pagar vários meses de aluguel, quitar dívidas antigas ou, principalmente, garantir tratamento digno à mãe. Quantia completamente fora da realidade de um homem que mal conseguia chegar ao fim do mês sem atrasar pelo menos uma conta. Terence apoiou os cotovelos na mesa e esfregou o rosto com as duas mãos. De um lado, o papel da instituição pedindo que ele decidisse até o fim do mês se conseguiria pagar um cuidado mais caro para a mãe que estava se perdendo de si mesma. Do outro, a carta prometendo uma chance real de tirar a irmã de uma condenação que sempre pareceu maior do que a culpa dela. 2 pedaços de papel diferentes, mas com o mesmo subtexto cruel. Escolha. Por um instante ele ficou ali, parado, olhando alternadamente para um envelope e para o outro, como se algum deles fosse tomar a decisão por ele. A mãe, que quase não lembrava do nome do próprio filho, mas ainda o reconhecia pelo toque na mão. A irmã, que sempre fora a mais estudiosa da família e agora vivia trancada por algo que, no fundo, todos sabiam que não tinha feito da forma como fora pintado no tribunal. Uma frase do pai veio à mente, como se tivesse sido dita naquela mesma cozinha. Filho, caráter é fazer o certo quando ninguém está vendo. Terence deixou escapar uma risada curta, sem humor. Que tipo de certo existia quando o mundo o colocava para decidir qual das 2 mulheres mais importantes da vida dele merecia ser salva primeiro? Ele pegou as cartas, uma em cada mão. Sentiu o peso daquele papel fino que parecia pesar toneladas. Em seguida, largou as 2 sobre a mesa com mais força do que pretendia. Não tinha resposta naquele momento. Tudo o que sabia era que, de algum jeito, ia ter que arranjar dinheiro que não existia. Trabalhar mais horas que o próprio corpo aguentava. Aceitar bicos que talvez nunca tivesse aceitado antes. Enquanto caminhava até o quarto da mãe para checar se ela estava dormindo, Terence percebeu que o tipo de cansaço que carregava já não era só físico. Era o tipo de exaustão que nasce quando o mundo exige que você seja herói, sem te dar nem o básico para ser apenas humano. Quando o relógio marcou 6 da tarde, o prédio de escritórios começou a esvaziar. Gravatas foram afrouxadas, saltos apressados correram para o elevador social e aos poucos o barulho de teclados foi substituído por portas se fechando. Para Terence, porém, aquilo não significava fim de expediente. Significava apenas intervalo entre uma batalha e outra. Ele voltou para o almoxarifado, tirou o uniforme manchado de produto químico e vestiu o segundo do dia. Calça preta, camisa branca já um pouco amarelada na gola, colete simples com o logotipo do hotel bordado. Enquanto prendia o crachá no peito, deu uma última olhada nas 2 cartas que tinha guardado dentro da mochila. Não importava qual abrisse primeiro, a resposta era sempre a mesma. Ele precisava de dinheiro que não tinha. O Ashford Grand Hotel se erguia no outro lado da cidade como se pertencesse a um mundo paralelo. Fachada de vidro iluminada, letreiro dourado, carros importados parando na entrada sob um toldo vermelho. Terence não entrava pela porta giratória principal, nem pelo saguão decorado com arranjos de flores caríssimas. O caminho dele era sempre o mesmo. Corredor lateral estreito, porta de serviço pesada, um bip seco no relógio de ponto. Lá dentro, tudo funcionava como uma máquina bem ensaiada. Garçons correndo com bandejas equilibradas, recepcionistas sorrindo para qualquer pessoa que aparecesse com mala de couro e cartão de crédito metálico, seguranças discretos observando tudo pelas câmeras. Terence pegou o carrinho de limpeza designado ao turno da noite e caminhou até o supervisor. "Coleman, hoje é cobertura", avisou o Sr. Barnes sem nem levantar muito os olhos da prancheta. "Amanhã tem evento grande, coisa chique. Tudo precisa estar impecável ou você sabe o caminho da rua." Ele apenas assentiu. Não adiantava lembrar que já tinha trabalhado o dia inteiro, que o corpo pedia cama em vez de mais andares para esfregar. No fim do mês, a conta do asilo e a carta do advogado não iriam aceitar. Desculpas.
O elevador de serviço subiu tantos andares que ele perdeu a conta. Quando as portas se abriram, Terence se viu diante de um corredor silencioso, carpete grosso, quadros emoldurados, luz amarelada suave. A cobertura parecia outro planeta. Pelas portas entreabertas, ele via flashes de luxo. Salas com paredes de vidro mostrando a cidade inteira lá embaixo. Mesas de mármore, poltronas de couro que provavelmente custavam mais do que tudo que havia no apartamento dele. Enquanto limpava os vidros e organizava as mesas, ouviu 2 funcionários do hotel cochichando ao fundo. Amanhã é a festa da juíza Ashford, né? Aquela do tribunal cheia de influência. Ela mesma. Dizem que a família tem dinheiro velho. O filho então manda em metade dos prédios dessa cidade. Terence continuou passando o pano fingindo que não prestava atenção. O sobrenome quase não chamou sua atenção naquele momento. Ashford era só mais um nome de gente rica em um lugar projetado para gente rica. Ele não fazia ideia de que o mesmo nome, repetido tantas vezes em sussurros de bastidores, estava ligado àquele processo que mantinha a irmã atrás das grades. Quando terminou o serviço na cobertura, apoiou as mãos no cabo do rodo e olhou pela parede de vidro. A cidade brilhava lá embaixo. Milhares de janelas acesas, carros formando trilhas de luz, placas de neon disputando espaço no horizonte. Em algum ponto daquele mar de luzes, a mãe dormia em um quarto simples de instituição, e a irmã encarava o teto de UTNC, uma cela fria. Entre esses 2 extremos, ele estava ali, no meio do luxo que nunca seria seu, garantindo que o chão ficasse limpo para que outros pudessem pisar. A campainha interna do hotel apitou, chamando para o próximo setor. Terence soltou o ar devagar, virou o carrinho de limpeza e voltou ao trabalho. Naquela noite, como em tantas outras, o mundo brilharia sem perceber que havia um homem exausto segurando o brilho no lugar. E ele ainda não sabia que era justamente ali, naquele hotel que não levava o nome dele em nada, que o destino começaria a costurar o fio que ligava sua vida à família Ashford. Pouco depois da meia-noite, quando o salão principal já estava vazio e os últimos hóspedes subiam para os quartos, Terence desceu até o refeitório dos funcionários para tomar um café ralo e enganar o estômago. O turno estava quase acabando, mas a mente continuava longe, dividida entre a mãe que precisava de cuidado e a irmã presa esperando por um milagre que não vinha. Foi aí que ouviu, vindo do corredor ao lado, um burburinho diferente do costume. Não era conversa de garçom nem de camareira. Eram vozes firmes, treinadas, o tipo de tom que quem manda usa quando acha que ninguém está ouvindo. Por hábito, Terence não se metia em conversa de gente importante, mas, ao passar com o carrinho em direção ao elevador, o som ficou mais claro. A porta de uma das salas de conferência estava entreaberta. Lá dentro, algumas pessoas ajustavam detalhes para o evento do dia seguinte. Ele reconheceu o sobrenome que já tinha escutado dos colegas. Ashford. Falaram da juíza, da presença de empresários, de políticos, de uma caridade que seria usada para reforçar a boa imagem da família na imprensa. Até aí, nada que o surpreendesse. Rica faz festa, rica aparece na TV, rica doa dinheiro. Porém, um comentário específico o fez diminuir o passo. Só precisamos ter certeza de que o caso de 10 anos atrás continua enterrado, disse uma voz masculina. A última coisa que a juíza quer é algum jornalista curioso ligando as pontas. Já cuidamos disso, respondeu outra. A pessoa que levou a culpa não tem recursos para apelar. É um caso morto. Terence sentiu um arrepio subir pela nuca. Ele não ouviu nomes, nem detalhes, mas o estômago embrulhou como se soubesse de algo que a mente ainda não tinha elaborado. Um caso antigo, alguém que levou a culpa, falta de dinheiro para apelar. Frases soltas que, sozinhas, podiam significar qualquer coisa. Mas, quando ele pensava na irmã, era exatamente assim que a história sempre parecia ser contada. Como algo resolvido, decidido, fora das mãos de gente como ele. Sem querer chamar atenção, acelerou o passo e entrou no elevador de serviço. Enquanto descia, encarou o próprio reflexo no aço escovado e se pegou repetindo o sobrenome em silêncio. Ashford, o mesmo que vira no logotipo do hotel. O mesmo que ouvira da boca do jovem executivo educado do prédio de escritórios. O mesmo que agora surgia numa conversa sobre um processo que precisava continuar enterrado. Naquela noite, ele chegou em casa mais cansado do que de costume, mas a exaustão física não era o que mais pesava. Deitou no sofá sem sequer tirar os sapatos, com as cartas ainda guardadas na mochila, e ficou encarando o teto escuro. Pela primeira vez,
A sensação de impotência deu lugar a outra coisa. Uma suspeita incômoda de que talvez a desgraça da família Coleman não fosse apenas azar ou má fase, e sim consequência direta de decisões tomadas por pessoas que brindavam em salões como o que ele acabara de limpar. Ele ainda não tinha provas, nem sabia como juntar as peças. Mas, naquela madrugada, um fio invisível começou a ligar sua vida silenciosa à poderosa família Ashford, e esse fio, mais cedo ou mais tarde, puxaria tudo o que estava escondido para a luz. O dia seguinte começou como tantos outros. Despertador tocando cedo demais, corpo doendo como se não tivesse dormido. Um café fraco engolido às pressas e o uniforme azul de manutenção voltando para o lugar de sempre. Terence entrou no prédio de escritórios ainda com a mente pesada pela conversa que tinha ouvido no hotel. As palavras caso antigo e enterrado rodavam na cabeça como uma fita emperrada. Mesmo assim, ele fez o que sempre fazia. Empurrou o carrinho de limpeza pelo saguão, fingindo que nada doía. No meio da manhã, enquanto polia o corrimão da escada rolante, ouviu a porta do elevador se abrir atrás de si. Passos firmes, som de sapatos bem cuidados, o tilintar discreto de um relógio de metal batendo no pulso. Ele virou ligeiramente o rosto, mais por reflexo do que por curiosidade, e reconheceu o terno azul bem cortado do dia anterior. Bom dia, Sr. Coleman. O jeito como o jovem executivo pronunciou o sobrenome dele soou quase familiar. Terence endireitou as costas, surpreso por ser notado de novo. Bom dia, senhor. Ashford, certo? O homem sorriu, confirmando com um aceno. Craig. Pode me chamar de Craig. Nenhum outro executivo ali daria essa liberdade. A maioria sequer olhava para o crachá dele. Quem dirá permitir que o chamassem pelo primeiro nome? Terence hesitou, sem saber exatamente como responder a esse tipo de gentileza vinda de alguém que, claramente, não precisava se esforçar para ser educado. Tudo bem, Sr. Craig, acabou dizendo, optando por um meio termo entre respeito e distância. Craig observou por um instante o movimento das mãos calejadas limpando o metal brilhante. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou sem pressa. Tempo suficiente para saber onde cada mancha aparece antes mesmo de ela surgir. Respondeu Terence, com um meio sorriso cansado. Craig riu de leve, mas havia curiosidade verdadeira em seu olhar. Não aquele interesse vazio de quem faz perguntas só para cumprir protocolo. Meu pai sempre diz que o segredo de qualquer prédio dar certo está nas pessoas que ninguém vê, comentou. As que mantêm tudo em pé. A frase pegou Terence de surpresa. Ele estava acostumado a ouvir que era substituível, apenas mais um funcionário. Fácil de trocar se reclamasse demais. Escutar alguém admitir que o trabalho invisível é o que segura tudo foi como receber, de repente, um copo de água num dia de calor insuportável. Seu pai parece um homem inteligente, arriscou Terence. Às vezes demais para o próprio bem. Craig respondeu com um humor carregado de algo que Terence ainda não entendia. Ele vem aí hoje. Tem uma reunião importante sobre propriedades, contratos, essas coisas que enchem a cabeça de gente velha de números. Quando ouviu propriedades e contratos, Terence não ligou de imediato aos sussurros da noite anterior no hotel. Mas o sobrenome Ashford começou a ganhar novas camadas na mente dele. Não era só o nome da juíza que organizava eventos beneficentes, nem apenas o logotipo dourado do hotel em que trabalhava à noite. Era também o sobrenome de um jovem executivo com um olhar menos frio que o dos outros, filho de um homem que parecia mover peças importantes em mais de um tabuleiro. Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, alguém chamou Craig pelo corredor, apressando-o para uma reunião. Nos vemos por aí, Sr. Coleman. Ele se despediu com um aceno sincero. Terence observou o homem se afastar, o terno azul desaparecendo pela porta de vidro. Por alguns segundos, ficou parado com o pano ainda na mão, encarando o próprio reflexo no metal polido do corrimão. Sem perceber, murmurou o sobrenome em voz baixa, provando a sonoridade. Ashford. Era como se o nome estivesse se aproximando dele, passo a passo, vindo de direções diferentes, da placa iluminada do hotel, da boca dos funcionários comentando o evento, da carta do advogado falando de um caso difícil demais para ser revisto. Ele ainda não sabia exatamente como, mas sentia, no fundo do peito, que continuar tratando aquilo só como coincidência seria uma forma de fechar os olhos para algo que vinha se desenhando bem diante dele.
Naquele dia, enquanto voltava a esfregar o corrimão, Terence teve a sensação incômoda de que seu mundo, o da limpeza, dos 2 turnos, das contas e da invisibilidade, estava prestes a cruzar definitivamente com o mundo dos Ashford. E quando esses universos se tocassem de verdade, ninguém sairia ileso. No sábado de manhã, Terence desceu do ônibus com uma sacola de frutas em uma mão e o coração pesado na outra. O caminho até a instituição onde a mãe estava internada já era conhecido. 2 quadras de casa simples, um muro pintado de branco que descascava em alguns pontos, uma placa azul com letras gastas anunciando Residencial Geriátrico Sunny Meadows. O nome em inglês tentava dar um ar de luxo que o prédio na prática não tinha. Ele tocou o interfone, se identificou e esperou o portão destravar com o clique metálico. Lá dentro, o cheiro de desinfetante se misturava ao de sopa morna. Algumas senhoras sentadas em cadeiras de rodas encaravam a TV ligada em volume alto demais. Outras cochilavam com a cabeça pendendo para o lado. Terence cumprimentou a recepcionista com um aceno tímido e foi seguindo pelo corredor até o quarto da mãe, contando os passos sem perceber. Encontrou Gladys sentada na beira da cama, penteando o próprio cabelo com movimentos lentos, como se estivesse se aprontando para sair. Os olhos, porém, estavam distantes, presos em algum lugar que já não existia. "Oi, mãe", ele disse, forçando um sorriso. "Olha quem chegou." Ela virou o rosto devagar, demorando alguns segundos para focar nele. Primeiro franziu a testa, como quem tenta encaixar um rosto numa lembrança antiga. Depois, um brilho breve atravessou os olhos. "William?", perguntou com a voz fraca. "Você demorou." O nome acertou Terence em cheio. William era o pai, morto há anos. Ele engoliu, seco, sentindo o peito arder, mas não teve coragem de corrigi-la. "Cheguei, mãe", respondeu aproximando-se. "Fiquei preso no trabalho, mas cheguei." Ela sorriu, aliviada, e segurou a mão do filho como se voltasse a ter 20 e poucos anos, casada, esperando o marido voltar do turno da noite. Para ela, o tempo parecia ter se quebrado em pedaços, e alguns dias simplesmente voltavam sem pedir licença. Terence ficou ali, sentado ao lado dela, ouvindo histórias que já tinha escutado dezenas de vezes, sobre a casa antiga na rua de Paralelepípedo, sobre o dia em que ele nasceu, sobre a primeira bicicleta da irmã. Em alguns momentos, Gladys parecia presente. Em outros, perguntava coisas como: "Você viu onde a mãe guardou as chaves?" Ou "O patrão já pagou essa semana?", como se ainda fosse jovem e estivesse preocupada com contas de outra época. Quando a enfermeira entrou para aplicar a medicação, Terence aproveitou para chamá-la discretamente até o corredor. "Ela está piorando, não é?", perguntou, mesmo já sabendo a resposta. A mulher assentiu com um olhar compreensivo. "As confusões estão mais frequentes, e o episódio de fuga não foi isolado. Ela tenta ir para casa quase todos os dias. Aqui fazemos o possível, mas o senhor sabe." Ela respirou fundo. "Ela precisa de um lugar com monitoramento constante, equipe especializada. Sozinha, ela pode se machucar." Terence olhou para o chão, apertando a alça da sacola vazia que ainda segurava. "Eu recebi a ligação. E o orçamento?", murmurou. "Só não recebi um milagre junto com eles." A enfermeira não tinha resposta. Deu um tapinha leve no ombro dele e voltou para o quarto. Terence ainda ficou alguns segundos parado no corredor, encarando uma mancha na parede como se ela pudesse lhe dar uma ideia brilhante. Mas tudo o que veio foi o mesmo vazio de sempre. Na hora de se despedir, Gladys já estava sonolenta por causa do remédio. Ele ajeitou o cobertor sobre as pernas dela e se inclinou para beijar-lhe a testa. "Eu volto. Logo, tá, mãe?", prometeu. Ela abriu os olhos por um instante e dessa vez o reconheceu. "Terry", sussurrou usando o apelido de infância. "Você sempre dá um jeito." Ele sorriu, mas a frase doeu. Porque naquele momento Terence sabia que talvez tivesse chegado ao limite do que um homem sozinho consegue dar um jeito. Enquanto saía pelo portão de metal da instituição, sentiu que o mundo estava pedindo algo maior do que mais horas de trabalho. Estava exigindo uma escolha impossível entre a dignidade da mãe e a chance de justiça para a irmã. No caminho de volta para o ponto de ônibus, o celular vibrou no bolso. Uma mensagem curta do supervisor do hotel, lembrando do turno extra naquela noite por causa do evento importante. Terence respirou fundo e olhou para o céu cinzento.
Mais um turno, então, murmurou. Até descobrir quem é que vive bem com tanta coisa suja debaixo do tapete. Ele ainda não sabia, mas a resposta começaria a aparecer justamente naquele evento, sob as luzes perfeitas da família Ashford. Naquela noite, o Ashford Grand não parecia um hotel. Parecia um palácio preparado para um baile de gente que nunca soube o preço de uma conta atrasada. Do lado de fora, carros importados se alinhavam diante do tapete vermelho. Flashes de fotógrafos cortavam a escuridão como relâmpagos. Mulheres em vestidos longos e joias brilhantes deslizavam até a entrada, como se tivessem nascido sobre aquele tipo de tapete. Do lado de dentro, cristais cintilavam nos lustres. A orquestra afinava os instrumentos, garçons treinavam a coreografia silenciosa com bandejas cheias de taças. Terence observava tudo pela fresta entre a porta da cozinha e o salão principal. Ele não fazia parte da festa, mas seu trabalho garantia que nada estragasse o espetáculo. Cada mancha invisível no chão, cada copo esquecido num canto, cada papel amassado seria culpa dele se escapasse aos olhos dos convidados. Enquanto ajustava o carrinho de limpeza no corredor lateral, ouviu o mestre de cerimônias anunciarem, voz alta: "Sejam bem-vindos ao jantar beneficente da juíza Eleanor Ashford, em prol da justiça e da dignidade para todos." As palavras justiça e dignidade ecoaram no salão luxuoso como se fossem champanhe. Para Terence, porém, soaram como ironia. Da sua posição discreta, ele via a juíza sorrindo ao lado de políticos, empresários e formadores de opinião. Discurso impecável, vestido elegante, aplausos de pé quando falou sobre lutar por um sistema mais humano, onde ninguém seja esquecido. Terence pensou na irmã, esquecida em uma cela, e na mãe, esquecida num quarto de instituição simples, e sentiu o estômago revirar. Se aquela era a tal justiça para todos, por que parecia sempre tão distante de quem mais precisava? Enquanto circulava pelo corredor com o rodo e o pano, percebeu uma movimentação diferente perto da área reservada. Um grupo menor se reunia em torno da juíza, longe dos fotógrafos. Entre eles, Terence reconheceu o terno azul de Craig. O rapaz parecia desconfortável, como se não se encaixasse totalmente naquele círculo de sorrisos duros. Terence só conseguiu ouvir fragmentos de frases, mas foram suficientes para acender de vez a chama da desconfiança. Não podemos ressuscitar casos antigos agora, mãe. A imprensa está aqui. Esse assunto já foi resolvido no tribunal, Craig. A voz firme da juíza cortou o ar. A pessoa que assumiu a culpa sabia o que estava fazendo. Não volte a esse tema. Pessoa que assumiu a culpa. As palavras grudaram na mente de Terence como se tivessem sido ditas para ele. Lembrou da carta do advogado falando em novas provas. Lembrou da conversa abafada que tinha escutado na noite anterior sobre um caso que precisava continuar enterrado. Lembrou principalmente do jeito como a irmã sempre garantiu, olhando-o nos olhos, que não tinha feito aquilo da forma como a acusação contava. Ali, no corredor lateral iluminado apenas pela luz que escapava do salão, Terence sentiu duas coisas ao mesmo tempo: medo e clareza. Medo de se aproximar demais de um mundo que esmagava quem ousava questionar. Clareza de que, se continuasse fingindo que não via as conexões se formando diante dele, estaria traindo não só a irmã, mas os valores que o pai tinha plantado nele com tanto esforço. Ele apertou o cabo do rodo com mais força, respirou fundo e tomou uma decisão silenciosa. Aquela noite não seria apenas mais um turno mal pago. Seria o começo de descobrir até onde ia a verdade por trás do sobrenome Ashford. E o quanto ele estaria disposto a arriscar para tirar a família das sombras onde tinham sido deixados. Quando o evento terminou e os convidados começaram a ir embora, o salão foi se esvaziando aos poucos, mas a cabeça de Terence continuava cheia. Enquanto recolhia taças esquecidas nas mesas e conferia se não havia lixo embaixo das cadeiras, as frases da juíza ecoavam como se estivessem sendo repetidas num megafone particular. Caso antigo, já foi resolvido. A pessoa que assumiu a culpa sabia o que estava fazendo. Ele sabia no fundo que não tinha provas de nada, só coincidências, impressões e um ressentimento difícil de engolir. Mesmo assim, alguma coisa dentro dele se recusava a deixar o assunto morrer ali. Em vez de terminar o turno no modo automático, Terence começou a prestar atenção em detalhes que sempre ignorara. Na porta do salão, um banner exibia a trajetória da juíza Eleanor Ashford. Fotos de julgamentos importantes, manchetes de jornal exaltando decisões exemplares, prêmios por serviços prestados à justiça.
Ao lado, uma mesa com folhetos explicando o trabalho da Fundação da Família, cheia de palavras bonitas como esperança, reintegração e segunda chance. Ele pegou um panfleto como quem limpa a superfície, mas em vez de jogá-lo fora, dobrou e guardou no bolso. No corredor que levava às salas de reunião, outro painel mostrava recortes de jornal plastificados com casos antigos julgados por ela. Terence fingiu conferir se o vidro estava limpo, enquanto lia nomes, datas, números de processos. Um deles, de quase 10 anos atrás, chamou sua atenção. Um escândalo de corrupção em contratos públicos, com um bode expiatório apontado como peça-chave do esquema. O sobrenome não era o da irmã, mas o tipo de narrativa era assustadoramente parecido com o que aconteceu com ela. Uma pessoa comum, sem poder, responsabilizada por um rombo gigantesco que envolvia gente muito maior. Quando ninguém mais olhava, ele tirou discretamente o celular do bolso e tirou fotos dos recortes, dos painéis, de tudo que pudesse guardar para olhar com calma. Depois, não era um investigador profissional, não tinha advogado ao lado, mas, naquele momento, estava montando o que seria o primeiro rascunho de um dossiê improvisado. Um conjunto de pistas reunidas não por alguém pago para isso, mas por um homem exausto que se recusava a aceitar que a vida da irmã valesse menos do que a reputação de quem fazia discurso sobre justiça para todos. Na saída, já perto das 2 da manhã, Terence passou pela recepção principal do hotel. Pela primeira vez, em vez de sair direto pela porta de serviço, ele se permitiu andar alguns passos pelo saguão luxuoso. Olhou para o logo dourado do Ashford Grand brilhando acima do balcão e sentiu um misto de raiva e determinação. Vocês podem ter dinheiro, advogado e jornal, murmurou baixo para si mesmo. Mas eu tenho uma coisa que vocês não sabem como usar. Nada a perder. Depois voltou para o corredor estreito, bateu o ponto e caminhou até o ponto de ônibus com o corpo moído e o bolso cheio de papéis amassados. Não sabia ainda como transformaria aquilo em prova de verdade, nem se alguém o ouviria. Mas, naquela noite, Terence deixou de ser apenas o homem que limpa os rastros dos outros. Começou, sem perceber, a seguir os rastros de quem tinha colocado a família dele no chão. Na manhã seguinte, Terence mal teve tempo de encostar a cabeça no travesseiro antes do celular voltar a vibrar. O número era desconhecido, mas o DDD indicava que vinha de outra cidade, a mesma onde a irmã cumpria pena. Por um segundo pensou em deixar tocar. Não tinha forças para mais notícia ruim. Atendeu assim mesmo com a voz rouca de sono e cansaço. Sr. Coleman, aqui é o Dr. Martins, defensor público que assumiu provisoriamente o caso da sua irmã. O coração de Terence disparou. Ele se sentou na cama de uma vez, como se a simples menção ao nome dela exigisse respeito. Aconteceu alguma coisa com a Jasmine? Nada de grave fisicamente, o advogado respondeu. Mas preciso ser honesto com o senhor. Revendo o processo, encontrei muitos pontos estranhos. Testemunhas que mudaram a versão na última hora, documentos que entraram no caso sem explicação clara e, principalmente, uma pressa incomum em encerrar o julgamento. Terence apertou o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos. O senhor está dizendo que foi armação? Estou dizendo que para alguém sem dinheiro e sem influência, ficou muito fácil virar culpado sozinho. O defensor explicou sem rodeios. E quando isso acontece, geralmente é porque pessoas com muito a perder precisam de um rosto para apresentar à imprensa. As lembranças da noite anterior, da juíza falando sobre casos antigos resolvidos e sobre pessoas que assumiram a culpa, voltaram como um tapa. O sobrenome Ashford pareceu ecoar na ligação, mesmo sem ser mencionado. O senhor acredita que temos chance na apelação? Terence perguntou. Chance existe, veio a resposta, firme. Mas não vou mentir, sem um bom advogado particular e uma investigação mais profunda, é como tentar escalar um prédio de vidro com as mãos nuas. A justiça costuma ouvir mais alto quem fala com dinheiro. Quando desligou, Terence ficou um tempo sentado na beira da cama, encarando o chão. Agora não era mais apenas desconfiança. Alguém de cima tinha de fato usado a irmã como escudo, e pela primeira vez, ele sentiu que não estava sozinho nessa sensação. Um advogado, ainda que limitado, confirmava que havia algo podre na história. Ele levantou devagar, foi até a cozinha e abriu a mochila onde guardara as fotos tiradas no hotel. O panfleto da Fundação Ashford e as 2 cartas que viviam repetindo a mesma pergunta cruel. Quem você vai salvar primeiro? Dessa vez, porém, algo dentro dele mudou. Terence percebeu que talvez a
resposta não estivesse em escolher entre mãe e irmã, mas em atacar a raiz do problema que estava esmagando as duas ao mesmo tempo. Com as mãos ainda trêmulas, ele espalhou tudo sobre a mesa estreita e começou a organizar aquilo que, até então, eram só pedaços soltos. O nome da juíza nos recortes antigos, o evento beneficente falando de segunda chance, a conversa sobre um caso enterrado, a análise do defensor apontando para um bode expiatório. Pela primeira vez, a palavra vingança passou pela sua cabeça, mas foi logo substituída por outra, mais pesada e mais justa: acerto de contas. Nos dias que se seguiram ao evento, Terence passou a viver em duas realidades paralelas. Por fora, continuava sendo o mesmo homem de uniforme simples, empurrando carrinhos de limpeza entre corredores de vidro e carpete caro. Por dentro, porém, cada vez que ouvia o sobrenome Ashford, algo acendia como um alerta permanente. Ele começou a pesquisar nos horários de almoço, usando o celular velho conectado ao Wi-Fi aberto de uma cafeteria. Encontrou matérias elogiando a juíza, fotos da família em colunas sociais, notícias sobre o hotel e sobre empresas de imóveis espalhadas pela cidade. Em quase todas, o sobrenome aparecia envolto em respeito e admiração. Em nenhuma havia qualquer menção ao tipo de caso enterrado de que ele ouvira falar. Numa dessas tardes, enquanto terminava de varrer o hall do prédio de escritórios, viu Craig se aproximar com o celular na mão e expressão preocupada. O executivo hesitou por um segundo, como se decidisse ali mesmo se falaria ou não. Sr. Coleman, chamou mais sério do que de costume. Posso roubar um minuto seu? Terence assentiu, encostando o cabo da vassoura na parede. Claro. Craig olhou em volta para se certificar de que ninguém importante estava por perto e abaixou um pouco a voz. Ontem, no hotel, eu o vi trabalhando lá também. Ele fez uma pausa. Você estava de serviço durante o jantar da minha mãe, não estava? Terence sentiu o coração acelerar. Não gostava da ideia de ser notado demais, mas mentir também não parecia opção. Estava, confirmou. Faço turno extra à noite. Craig respirou fundo, como quem se preparasse para pisar em terreno instável. Então talvez tenha ouvido coisas que não eram para chegar aos ouvidos de todo mundo. As palavras ficaram suspensas no ar. Terence não respondeu de imediato. Em vez disso, manteve o rosto neutro, como aprendeu a fazer para não ser demitido à primeira suspeita de intromissão. Trabalho em locais onde muita coisa é dita achando que não tem ninguém ouvindo, respondeu cuidadoso. Mas meu serviço é limpar o chão, não as conversas. Craig o encarou por alguns segundos, avaliando cada traço do rosto cansado. Mesmo assim, preciso fazer uma pergunta direta, disse por fim. O caso da sua irmã tem alguma ligação com decisões da minha mãe? Terence sentiu o peso do mundo cair sobre aquela frase. Ninguém nunca havia feito essa conexão em voz alta. Ele engoliu seco. Ela foi julgada num tribunal onde o nome Ashford aparecia mais de uma vez nos papéis. Respondeu sem acusar nem aliviar. E agora recebi uma carta dizendo que novas provas podem mudar tudo se eu tiver dinheiro para pagar por isso. O silêncio que se seguiu não era de conforto, mas de choque. Craig pareceu juntar peças que também não queria enxergar. Eu sabia que havia processos controversos no passado da minha família, murmurou. Mas nunca imaginei que um deles tivesse rosto, nome, alguém que eu pudesse encontrar no corredor do trabalho. Ele passou a mão pelos cabelos, em um gesto de frustração. Escute, Sr. Coleman. Eu não posso prometer milagres e, honestamente, isso pode me colocar contra pessoas com muito poder. Mas se houver algo errado, quero ver com meus próprios olhos. Foi então que veio a proposta, simples na forma, enorme nas consequências. Me traga tudo o que você tiver sobre o caso da sua irmã. Documentos, cartas, números de processo, o que for. Eu vou analisar por conta própria. Se eu encontrar qualquer rastro de irregularidade ligada ao sobrenome Ashford, eu mesmo abro essa ferida dentro da minha família. Terence sentiu, ao mesmo tempo, esperança e desconfiança. Parte de si queria agarrar aquela chance como quem se agarra à última tábua no naufrágio. Outra parte lembrava que a mesma família que produzia um filho com consciência também erguera o sistema que esmagou a irmã. Por que faria isso? Perguntou sem esconder a dúvida. Craig não desviou o olhar. Porque se alguém da minha casa usou a sua como escudo, então a fortuna em que eu piso todos os dias está construída em cima de algo que não quero carregar. E porque justiça de verdade não deve parar na porta de quem tem dinheiro. Terence ficou em silêncio por alguns instantes.
ouvindo apenas o som distante de impressoras e telefones tocando. Naquele corredor, entre um balde de água suja e um terno caro, dois mundos completamente diferentes se encaravam pela primeira vez sem máscaras. "Tudo bem", disse por fim. "Eu vou reunir o que tenho." Enquanto via Craig se afastar, Terence entendeu que estava atravessando uma linha invisível. De simples funcionário que limpava os rastros dos outros, começava a se tornar peça ativa num jogo perigoso. A partir daquele momento, cada envelope, cada cópia de laudo, cada recorte de jornal que ele trouxesse para a mesa deixaria de ser apenas papel esquecido na gaveta. Passaria a ser munição numa guerra em que, finalmente, alguém do lado de lá do tapete vermelho parecia disposto a ouvir. Naquela noite, Terence chegou mais cedo ao hotel do que o habitual, com a mochila mais pesada do que parecia. Lá dentro, além da marmita simples e de uma troca de camisa, iam todos os papéis que ele tinha conseguido juntar. Cópias do processo da irmã, recortes amarelados de jornais locais, cartas do advogado, anotações feitas à mão com datas e nomes que ele achava importantes. Não era um dossiê profissional, mas era tudo o que um homem exausto, com 2 empregos e nenhuma formação em direito, havia sido capaz de montar. Antes de bater o ponto, ele subiu discretamente até o mezanino, onde ficava uma pequena sala de reunião raramente usada pelo público. Combinara ali o encontro com Craig, longe dos olhos curiosos da equipe e principalmente da gestão do hotel. O executivo chegou alguns minutos depois, sem gravata, camisa social com as mangas dobradas, o olhar carregando a mesma mistura de determinação e incômodo que Terence sentia. "Obrigado por ter vindo", Craig disse fechando a porta atrás de si. "Eu já trabalho aqui", Terence respondeu com um sorriso curto. "Só troquei de corredor." Ele esvaziou a mochila sobre a mesa, espalhando os papéis como quem despeja anos de silêncio. Havia fotos da irmã mais nova antes da prisão, sorrindo em festas simples de família, cópias de laudos, depoimentos e sentenças, bilhetes que ela escrevera da cadeia contando como tudo parecia ter sido decidido antes mesmo de ela se sentar no banco dos réus. Craig puxou uma cadeira e começou a folhear o material com atenção rara para alguém acostumado a assinar contratos sem ler cada linha. À medida que avançava pelos documentos, o rosto dele mudava. A expressão neutra deu lugar a sobrancelhas franzidas, maxilar tenso, suspiros curtos de incredulidade. "Aqui", ele apontou para um trecho da sentença, "fala de fortes indícios, baseados em uma única testemunha que, curiosamente, aparece em outro processo envolvendo contratos públicos, também julgado em tempo recorde." Terence reconheceu o trecho. Tinha lido tantas vezes que sabia quase de cor. "Essa testemunha sumiu depois", explicou. "Ninguém mais conseguiu contato. E a defesa pública não tinha recurso para correr atrás." Craig virou algumas páginas e encontrou o nome da juíza responsável pela sentença. O sobrenome que ambos conheciam apareceu em letras pretas, frio e incontestável. "Minha mãe assinou isso", ele murmurou, como quem encara um espelho rachado. E fez questão de deixar registrado que a pena exemplar serviria de aviso à sociedade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Terence observava cada reação, tentando decifrar se ali havia um aliado de verdade ou apenas alguém que, na primeira pressão da família, recuaria para o lado confortável do poder. "Eu não posso mudar o passado", Craig disse por fim, fechando o calhamaço de papéis. "Mas posso garantir uma coisa. Depois de ler isso, não vou fingir que não vi. Se a minha família ergueu o nome Ashford em cima de injustiça, isso precisa sair da cozinha para o salão principal." Ele respirou fundo, encarando Terence com firmeza. "Vou usar tudo o que tenho. Acesso a documentos, contatos, influência. Não posso garantir resultado, mas posso garantir que, desta vez, ninguém vai poder enterrar esse caso em silêncio." Terence sentiu um nó na garganta que não tinha nada a ver com cansaço. Pela primeira vez, alguém do outro lado da mesa, alguém que cresceu em tapetes que ele só limpava, falava de usar o próprio privilégio para abrir portas, não fechá-las. "Se fizer isso, vai arrumar inimigo dentro de casa", Terence alertou. "Gente que nunca perdoa quem mexe no que estava resolvido." Craig deu um sorriso triste. "Talvez seja a hora de descobrir se o sobrenome que eu carrego serve só para ficar bonito em fachada de hotel, ou se eu posso usá-lo para alguma coisa que preste." Naquele instante, naquela sala sem luxo, 2 homens decidiram que não voltariam atrás.
o faxineiro que sempre ouviu que não era problema dele, e o herdeiro, que pela primeira vez admitia que parte do problema começava dentro da própria família. O plano ainda era incerto, os riscos enormes, mas uma coisa estava clara: a justiça que Gladys e Jasmine nunca tiveram começava, enfim, a nascer pela porta da cozinha, e não pela frente do tribunal. A decisão de Craig não ficou escondida por muito tempo. Em famílias como a dele, qualquer movimento fora do roteiro oficial ecoa pelos corredores antes mesmo de a porta se fechar. Naquela mesma noite, após sair do encontro com Terence, ele foi direto para a casa dos pais, uma mansão em bairro nobre, cercada por muros altos e jardins milimetricamente podados. Não havia festa, nem fotógrafos, nem discursos filantrópicos, só luzes acesas no escritório da juíza Eleanor Ashford e o brilho frio de Inoiziashi, uma cidade que parecia se curvar diante daquele sobrenome. Craig entrou sem anunciar, acostumado a circular por ali desde criança, mas dessa vez o peso era outro. Encontrou a mãe sentada atrás da mesa de madeira maciça, cercada por pastas, relatórios e recortes de jornal das últimas aparições públicas. Ela levantou os olhos, avaliando o filho em segundos, como se fosse mais um caso a ser julgado. "Você está com essa cara desde o evento no hotel", ela comentou, fechando uma pasta. "O que aconteceu agora? Algum investidor reclamando do serviço?" Craig respirou fundo, sentando-se na cadeira à frente dela sem o costumeiro sorriso de bom filho. "Não é sobre negócios", respondeu. "É sobre um dos seus casos antigos." A mudança na expressão foi quase imperceptível, mas ele a conhecia bem o suficiente para perceber o leve enrijecer do maxilar. O olhar que, por um segundo, ficou mais atento. "Craig, minha agenda está cheia. Se for sobre opiniões de jornalistas ou de grupos ativistas, você sabe que não dou ouvidos a modismos." "Não é opinião, mãe. É gente." Ele apoiou um maço de cópias sobre a mesa. "Este é o processo de Jasmine Coleman. Lembra desse nome?" Ela lançou um rápido olhar para as folhas, como quem tenta puxar da memória uma pilha de casos empilhados ao longo dos anos. "Centenas de acusados passaram pela minha sala", respondeu seca. "Não posso decorar todos." "Mas alguns você deveria", devolveu ele sem arredar o pé. "Porque neste aqui uma família inteira foi esmagada para que o sistema parecesse eficiente." A juíza estreitou os olhos. "Cuidado com as palavras, Craig. Você está falando com quem dedicou a vida à lei. E eu estou falando com a mulher que assinou uma sentença baseada em uma única testemunha interessada, com prazo atropelado e sem chance real de defesa." Ele apontou para os papéis. "Sabe quem está pagando essa conta até hoje? Um zelador que trabalha em 2 empregos para tentar escolher se salva a mãe com demência ou a irmã que foi usada como exemplo." O silêncio que se instalou no cômodo era denso. Eleanor Ashford encarou o filho por longos segundos, como se tentasse decidir se aquilo era uma rebeldia passageira ou um ataque direto à própria autoridade. "Você está se deixando manipular por histórias de gente ressentida", ela disse por fim. "Sempre haverá famílias que se dizem vítimas do sistema. A lei precisa de decisões firmes, não de sentimentalismo." Craig não recuou. "A lei também precisa de coragem para admitir quando erra." Ela se levantou, caminhando até a janela de onde se via parte da cidade que ela ajudara a moldar com suas decisões. "E o que exatamente você pretende fazer? Reabrir um caso encerrado? Jogar meu nome na lama por causa de um desconhecido?" "Pretendo olhar para cada linha desse processo com a mesma atenção que você espera que o mundo tenha pelos seus discursos sobre justiça", respondeu ele. "E se encontrar o que já estou começando a ver, vou usar o nome Ashford para corrigir o que o nome Ashford ajudou a destruir." A juíza se virou, o olhar agora mais frio. "Só tome cuidado para não descobrir que o peso desse sobrenome é maior do que você imagina suportar." Craig segurou firme o maço de papéis ao se levantar. Se ele só serve para proteger injustiça, então não vale o peso que tem. Quando saiu do escritório, sentia o ar da mansão mais pesado do que nunca. Sabia que, a partir daquele momento, não enfrentaria apenas um sistema abstrato, mas a própria família, acostumada a nunca ser questionada. Do lado de fora, ele parou por um instante na calçada, olhando para a casa imponente atrás dos portões de ferro. Em algum lugar do outro lado da cidade, Terence provavelmente estava começando mais um turno,
varrendo corredores alheios sem imaginar que, naquela mesma noite, o filho da juíza tinha acabado de declarar guerra ao próprio conforto em nome da verdade da sua família. Alguns dias depois da conversa com a mãe, Craig ainda revirava o processo de Jasmine todas as noites, cercado de marca-texto, anotações e recortes de jornal espalhados pela mesa. Quanto mais lia, menos conseguia explicar para si mesmo como aquele conjunto frágil de provas tinha sido suficiente para condenar alguém por tantos anos. Havia datas que não fechavam, testemunhos contraditórios, laudos apressados. Não era apenas um erro isolado. Parecia um caso montado às pressas para entregar um culpado à opinião pública. Foi nesse clima que, certa tarde, Terence chegou em casa depois do turno e encontrou algo que gelou o sangue. Um carro preto, vidros escuros, parado em frente ao prédio simples onde morava. 2 homens de terno, bem vestidos demais para aquele bairro, conversavam encostados na lateral do veículo. Quando o viram se aproximar com a mochila no ombro e o uniforme ainda amassado, endireitaram a postura. "Terence Coleman?" perguntou o mais alto com um sorriso educado, que não alcançava os olhos. Ele considerou por um segundo fingir que não era, mas sabia que seria inútil. Assentiu desconfiado. "Podemos conversar um minuto? É sobre a situação da sua irmã." O coração de Terence disparou. A primeira reação foi pensar em esperança. Talvez algum órgão de justiça tivesse finalmente se mexido. Talvez o defensor público tivesse conseguido algo. Mas bastou o homem citar, com naturalidade ensaiada, o nome completo da juíza e da Fundação Ashford para a esperança virar alerta. "A juíza Eleanor lamenta muito saber das dificuldades da sua família", continuou o sujeito. "Ela tem consciência de que processos antigos podem deixar ressentimentos, e para evitar que mal-entendidos cresçam, está disposta a oferecer uma compensação." A palavra ficou pesando entre eles. "Compensação?" Terence repetiu sem esconder o tom duro. O homem abriu a pasta que carregava e mostrou um documento com timbre elegante. No topo, lia-se algo sobre fundo humanitário e acordo confidencial. Mais abaixo, uma cifra que, para os padrões da família Ashford, provavelmente não passaria de troco, mas que, para Terence, parecia dinheiro suficiente para resolver de uma só vez o tratamento da mãe e a contratação de um advogado decente para a irmã. "Basta o senhor assinar reconhecendo que não tem intenção de prosseguir com qualquer tipo de ação ou exposição pública em relação ao caso", explicou o segundo homem com voz mansa. "Sua mãe teria todo o cuidado de que precisa. E sua irmã poderia contar com nossa ajuda dentro dos limites legais, claro. Todos saem ganhando." Terence sentiu o mundo encolher ao redor. Aquilo era exatamente o que sempre ouvira dizer, mas nunca tinha visto tão perto. Gente grande oferecendo dinheiro para transformar injustiça em caso encerrado. Uma parte dele, exausta, quase cedeu. Pensou na mãe confundindo o próprio filho com o marido morto, na irmã escrevendo cartas cheias de esperança que ele mal conseguia responder. Pensou também no pai, trabalhando até cair, repetindo que dignidade não é coisa que se venda nem quando as contas apertam a garganta. Ele respirou fundo, olhou direto nos olhos do homem da pasta e perguntou: "Se a senhora Ashford tem tanta certeza de que nada de errado foi feito, por que está com tanto medo de que alguém fale sobre esse processo?" O sorriso educado do sujeito rachou por um instante. "Ninguém aqui está com medo, Sr. Coleman. Só queremos evitar escândalos desnecessários." Terence fechou a pasta com calma, sem nem fingir que ia ler direito. "O escândalo já aconteceu quando colocaram minha irmã atrás das grades para proteger alguém que nunca pisou num tribunal", disse, a voz baixa, firme. "Eu não sei até onde vou conseguir ir contra vocês, mas sei que vender meu silêncio não é o primeiro passo." Os 2 homens trocaram um olhar gelado. Um deles encolheu os ombros, recolheu os papéis e guardou tudo de volta na pasta. "Pense bem", insistiu o mais alto. "A oferta não fica na mesa para sempre." "Eu também não", Terence respondeu. "E quando sair dela vai ser para falar em voz alta." Quando o carro preto se afastou, levantando poeira na rua estreita, Terence ficou parado diante do prédio, o coração batendo forte, as mãos tremendo. Tinha acabado de recusar a solução fácil para todos os problemas imediatos, e ao mesmo tempo de comprar uma briga com gente que nunca precisou levantar um balde de água na vida. Mas ali, sozinho na calçada, sentiu algo que há muito,
Tempo não sentia, a certeza de que, se fosse cair, seria de pé. A recusa ao acordo não demorou a produzir consequências. Nos dias seguintes, Terence percebeu que alguns olhares no hotel e no prédio de escritórios tinham mudado. Supervisores ficaram mais rígidos, qualquer deslize mínimo virava sermão. Era como se alguém tivesse dado a ordem silenciosa: façam esse homem lembrar o lugar dele. Ele aguentou calado, como sempre, mas por dentro sabia que a corda estava esticando. Foi Craig quem deu o próximo passo. Depois de analisar o processo, cruzar datas, checar registros internos e até conversar discretamente com um antigo funcionário do tribunal, ele ligou para Terence numa tarde de chuva. Já passou da hora de essa história deixar de ser apenas conversa de corredor, disse direto. Eu consegui algo, um jornalista investigativo disposto a ouvir. Mas ele não quer só papel. Quer rosto, voz, alguém que conte o que aconteceu. Terence sentiu um frio na barriga. Até ali, tudo se passava em bastidores. Almoxarifado, sala de reunião vazia, cozinha, de hotel, escritório fechado. Levar aquilo para a imprensa significava virar alvo de verdade. Mas também significava, finalmente, colocar a palavra da família Coleman em pé de igualdade com o sobrenome Ashford. Esse jornalista não trabalha para ninguém da sua família? Perguntou desconfiado. Pelo contrário, Craig respondeu. Já bateu de frente com gente grande antes, e se eu aparecer ao lado de vocês, fica mais difícil dizer que é invenção de gente ressentida. Marcaram o encontro num café simples, longe dos bairros onde a elite circulava. Terence chegou com a mochila de sempre. Craig, sem terno para não chamar atenção. O repórter, com um gravador pequeno e um olhar treinado para enxergar quando alguém carrega mais dor do que palavras. Durante quase 2 horas, Terence contou tudo. O dia da prisão da irmã, o julgamento apressado, as promessas vazias, a mãe adoecendo, as cartas acumuladas na mesa, os 2 empregos, o evento no hotel, a conversa sobre caso enterrado, a situação e a tentativa de compra de silêncio na porta de casa. Em vários momentos, a voz falhou. Não porque ele quisesse parecer vítima, mas porque reviver cada detalhe exigia arrancar camadas de resistência que ele construiu ao longo dos anos para continuar levantando da cama. Craig, ao lado, complementava com o que descobrira nos bastidores. Prazos atropelados, testemunhas com ligação indireta a políticos aliados, contratos assinados na mesma época pelos mesmos nomes que apareciam nos recortes de jornal, exibidos com orgulho nos eventos beneficentes. No fim, o jornalista desligou o gravador, apoiou os cotovelos na mesa e disse: se metade disso se sustentar documentalmente, não é só uma matéria, é uma bomba. Terence não sabia se aquilo o consolava ou assustava mais. Eu não quero bomba, respondeu cansado. Quero minha irmã com uma chance justa e minha mãe sem ser tratada como peso que ninguém quer carregar. E é justamente por isso que essa história precisa ser contada, o repórter rebateu. Quando o sistema só enxerga números, às vezes é preciso mostrar rostos para que ele se lembre de que está lidando com gente. Ao sair do café, Terence olhou para o céu carregado e sentiu pela primeira vez que a luta tinha saído das sombras dos corredores e entrado em um lugar de onde seria difícil voltar. O espaço público, onde nomes, datas e decisões podem ser questionados em voz alta. Ele sabia que a partir dali nada voltaria a ser discreto. Mas, ao pensar na mãe chamando pelo pai, morto, e na irmã escrevendo cartas cheias de fé em uma justiça que nunca chegou, entendeu que o silêncio, esse sim, já não era opção. A matéria não saiu devagar. Em poucos dias, o site do jornal amanheceu com uma chamada que misturava o nome da juíza Ashford ao de uma condenação antiga, levantando dúvidas sobre o processo e citando, sem mostrar o rosto, um trabalhador de baixa renda que se recusou a vender o silêncio. A reportagem trazia trechos de documentos, falas de especialistas em direito, apontando falhas na condução do caso. E, o que mais incomodou a elite, questionava como alguém tão importante para o sistema de justiça podia ignorar tantos indícios de erro sem, no mínimo, pedir uma revisão. Para Terence, o impacto foi imediato. No prédio de escritórios, as conversas paravam quando ele passava. No hotel, cochichos surgiam nos cantos da cozinha. Alguns colegas o olhavam com respeito novo, outros com medo de serem contaminados pelo problema. O supervisor o chamou para uma conversa fria, lembrando que a empresa não se envolve em questões pessoais de funcionários e que qualquer exposição negativa poderia justificar demissão. Do lado de fora, porém, algo diferente começava a acontecer. Gente comum que nunca tinha ouvido falar da família Coleman comentava nas redes sobre o caso, compartilhando a matéria,
perguntando como alguém sem recurso poderia se defender de um sistema que erra sem consequência. Na mansão dos Ashford, a reação foi menos silenciosa. A juíza classificou a reportagem como ataque injusto à honra, falou em narrativa distorcida de ressentidos e acionou advogados para tentar barrar novas publicações. Mas, quanto mais tentava calar a história, mais ela se espalhava. Em programas de debate, especialistas dividiam opiniões. Alguns defendiam o histórico da magistrada, outros apontavam que revisar decisões antigas faz parte da própria ideia de justiça. No meio desse furacão, Craig tomou uma decisão pública. Em entrevista rápida, confirmou que vinha analisando o caso por conta própria e que apoiava totalmente uma revisão. Foi ali que Terence percebeu a dimensão do passo que tinha dado. Já não era só um zelador cansado brigando por atenção num balcão de defensoria. Era alguém cujo nome começava a aparecer em cartas de apoio, em mensagens de desconhecidos contando histórias parecidas, em convites de organizações que defendiam revisão de penas injustas. Isso o enchia de medo e responsabilidade ao mesmo tempo. Medo porque sabia que, quando gente grande se sente ameaçada, costuma reagir com força. Responsabilidade porque, se recuasse agora, confirmaria o que essas mesmas pessoas sempre acreditaram, que basta apertar um pouco para quem está embaixo voltar para o lugar de sempre. Naquela noite, ao chegar em casa depois de mais um turno tenso, Terence encontrou a mãe dormindo no sofá, a TV ligada em um canal de notícias, reprisando trechos da reportagem. Ela não reconhecia o filho nas imagens de arquivo que mostravam de relance um homem de uniforme empurrando um carrinho de limpeza no corredor do hotel, mas murmurou meio sonhando. O William sempre dizia que a verdade uma hora aparece. Terence desligou a TV devagar, cobriu-a com um cobertor fino e, pela primeira vez desde que tudo começara, sentiu que, apesar de todo o medo, estava exatamente onde deveria estar. No meio da tempestade, segurando firme a única coisa que ninguém poderia oferecer em envelope algum. A certeza de que, acontecesse o que acontecesse, ele não teria sido cúmplice do silêncio. A pressão pública em torno do caso cresceu tanto que o tribunal não conseguiu fingir que nada estava acontecendo. Em poucas semanas, um pedido formal de revisão foi aceito, ainda que a contragosto de muita gente importante. A audiência não seria apenas mais um ato burocrático. Virou evento acompanhado por câmeras, repórteres na porta e manifestantes divididos entre cartazes, defendendo a juíza e outros pedindo justiça para Jasmine. Para Terence, atravessar aquelas escadarias ao lado da irmã, algemada, agora levada da prisão para a sessão, parecia caminhar dentro de um sonho pesado, em que cada degrau era um resumo de anos de impotência. Lá dentro, a sala estava cheia. De um lado, advogados experientes representando os interesses de quem queria manter tudo como estava. Do outro, o defensor público reforçado por um jovem advogado particular que aceitou o caso com honorários simbólicos depois da repercussão da reportagem. Em um dos bancos, discreto, Craig acompanhava tudo, com o rosto tenso, ciente de que qualquer palavra dele poderia ser lida como traição à própria família. Quando o juiz responsável pela revisão começou a ler o histórico do processo, as falhas que saltavam aos olhos em silêncio agora eram ditas em voz alta. Depoimentos colhidos sem contraditório, prazos encurtados sem justificativa, testemunha-chave com interesses não declarados. Em determinado momento, o advogado de Jasmine pediu para exibir trechos da matéria e apresentar novos documentos levantados. Após a publicação, a defesa da juíza tentou barrar, alegando sensacionalismo, mas o magistrado permitiu, lembrando que a função da revisão era justamente analisar o que havia ficado de fora. Terence observava tudo com o coração na boca, apertando as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando deram a palavra à irmã, a voz dela saiu rouca, mas firme. Contou como foi pressionada a aceitar um acordo que nunca entendeu direito. Como foi orientada a se declarar culpada para não piorar as coisas, como sempre sentiu que alguém maior precisava aparecer inocente para que o caso fosse considerado exemplo. Do outro lado, a juíza Eleanor Ashford foi chamada não como ré, mas como autoridade cuja decisão estava em análise. Ainda assim, pela primeira vez em décadas de carreira, precisou explicar em público por que havia se apoiado em provas tão frágeis para decretar uma pena tão pesada. Ela tentou manter o tom seguro, falou em confiança na equipe, em contexto da época, em volume de processos. Mas à medida que os advogados citavam cada irregularidade, ficava mais difícil sustentar a imagem inabalável construída em eventos e colunas sociais. Não se tratava de linchar uma magistrada, e sim de mostrar que até quem julga pode errar gravemente, e que essas falhas têm rosto, endereço e consequência.
Quando a sessão foi suspensa para deliberação, ninguém tinha certeza do resultado. Terence saiu da sala como se andasse em areia movediça, dividido entre a esperança e o medo de ver tudo ser varrido de novo para baixo do tapete. Ao seu lado, Jasmine apertou sua mão algemada e sussurrou: "Se der errado, pelo menos desta vez, eles tiveram que olhar na nossa cara." No fundo do corredor, Craig os observava em silêncio, sabendo que, qualquer que fosse a decisão, um limite tinha sido ultrapassado. O de acreditar que alguns nomes estão para sempre acima de qualquer questionamento. O veredicto ainda não tinha sido lido, mas algo já estava claro ali. A história da família Coleman nunca mais seria apenas um número esquecido em arquivo. O tribunal levou alguns dias para divulgar a decisão final, mas, para Terence, pareceu uma eternidade. Ele continuou indo ao trabalho como sempre, empurrando o carrinho de limpeza pelos mesmos corredores, mas agora cada superfície refletia um rosto menos curvado. Na manhã em que o telefone tocou com o número da defensoria, ele estava no almoxarifado, o mesmo em que tantas vezes se escondeu para chorar sozinho. Atendeu com as mãos tremendo. "Sr. Coleman", disse a voz do advogado. "Saiu a decisão." O tribunal reconheceu falhas graves no processo de sua irmã. A condenação foi anulada e substituída por pena já cumprida. Em linguagem simples, ela está livre. Terence encostou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Por alguns segundos não conseguiu responder. Anos de luta, de humilhação, de promessas vazias, condensaram-se naquela frase. Ela está livre. Não era vitória perfeita. Ninguém devolveria o tempo perdido, as noites de cela fria, as marcas psicológicas. Mas era, enfim, o fim oficial da injustiça. A saída de Jasmine da prisão não teve fogos de artifício nem tapete vermelho. Um portão pesado se abriu, um guarda assinou papéis, um saco de pertences foi devolvido. Ela atravessou a faixa amarela com passos hesitantes, como se o mundo do lado de fora fosse grande demais depois de tanto tempo entre muros. Quando viu Terence esperando com a mesma jaqueta surrada de sempre e os olhos cheios d'água, desabou num abraço que misturava choro, riso e raiva acumulada. "Você não devia ter gastado a vida inteira comigo", ela murmurou, a voz quebrada. "Não valia tudo isso." "Valia sim", ele respondeu, apertando-a com força. "Porque não era só sobre você. Era sobre a gente não aceitar que pisem na nossa família como se não tivesse importância." Do outro lado da rua, à distância respeitosa, Craig observava a cena. Não se aproximou, não pediu crédito, não tirou foto para provar a ninguém o que tinha feito. Saber que o nome Ashford tinha, pela primeira vez, ajudado a corrigir um erro causado por ele mesmo já era o bastante, e um peso que ele estava disposto a carregar dali em diante. Mais tarde, naquela noite, os três, Terence, Jasmine e a mãe, em um dia raro de lucidez parcial, sentaram-se à mesa pequena do apartamento. A velha confundiu alguns detalhes, chamou a filha de outro nome, perguntou por um pai que já não estava ali. Mas, em determinado momento, encarou Jasmine com uma clareza que quase doeu. "Eu sabia que você não tinha feito aquilo", disse, simples, como se estivesse comentando o tempo. "O mundo demora, mas um dia aprende a escutar." Ninguém respondeu. Não havia discurso que coubesse naquele instante. A liberdade de Jasmine não apagava as horas extras de Terence, nem a doença da mãe, nem o privilégio intacto de tantos outros que jamais responderiam por nada. Mas, pela primeira vez, a família pôde respirar sem o peso da injustiça escrita em papel oficial. E Terence entendeu que, embora não pudesse mudar o passado, tinha impedido algo ainda pior: a transformação da mentira em verdade definitiva. Meses depois, a vida não tinha virado conto de fadas, mas estava, enfim, em outro lugar. Jasmine começou a trabalhar em uma pequena organização que ajudava ex-detentos a se reintegrar, usando a própria história como alerta e incentivo. A mãe foi transferida para uma unidade de cuidados melhor, graças a uma combinação de doações anônimas e de um fundo criado após a repercussão do caso. Terence, por sua vez, ainda trabalhava duro, mas já não acumulava 2 empregos em silêncio. Foi convidado para assumir um cargo de supervisão na equipe de manutenção do hotel, com salário melhor e principalmente respeito explícito. Quanto à família Ashford, a imagem perfeita nunca mais voltou a ser a mesma. A juíza se afastou de alguns casos, teve decisões antigas reavaliadas, viu a aura de infalibilidade se desfazer. Não perdeu tudo, mas precisou encarar algo que o poder raramente cobra de si mesmo: responsabilidade pelos estragos deixados no caminho. Craig, por outro lado, assumiu publicamente uma
postura diferente, usando o sobrenome não como escudo, mas como ferramenta para apoiar reformas no sistema de revisão de sentenças. Numa tarde qualquer, depois de mais um dia de trabalho, Terence caminhou pelo saguão do hotel e parou diante do grande logo dourado na parede. Não sentiu mais aquela mistura de raiva e pequenez que o esmagava no início. Em vez disso, lembrou da frase do pai: "Integridade é o que você faz quando ninguém está olhando." E sorriu ao perceber que, no caso dele, foi exatamente o que começou a mudar tudo. Antes que houvesse repórter, advogado, aliado rico ou hashtag, havia um homem cansado segurando o rodo, recusando dinheiro sujo e decidindo sozinho que não venderia a própria consciência. A história de Terence não termina com mansão, carro de luxo ou final brilhante. Termina, ou melhor, continua, com algo mais raro. Uma família que, mesmo cheia de cicatrizes, pôde se olhar nos olhos sem vergonha e com a certeza de que às vezes a diferença entre ser apagado e ser ouvido é apenas um não dito na porta de casa para quem está acostumado a comprar o silêncio de todo mundo. Se essa história mexeu com você, conta aqui nos comentários qual foi a cena que mais te marcou e por quê. Deixa o like para esse vídeo alcançar mais gente e fortalecer nosso trabalho. E se ainda não faz parte da família, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas histórias em primeira mão. Obrigado por assistir.